Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a nossa aula de arte. Eu sou a professora Fernanda Gomes e aqui é o Centro de Mídias de Educação do Acre, onde a gente desenvolve algumas aulas para contribuir com você que é estudante da rede pública estadual. Hoje o tema da nossa aula é dança erudita e dança popular. Vamos tentar entender por que essa arte, que é uma das mais antigas formas de expressão, de comunicação, ela tem diferenças entre a erudita e a popular. Por quê? É isso que você vai entender na nossa aula de hoje. Vamos para a tela para acompanhar direitinho, porque a dança é uma das formas de arte mais antigas, né, da expressão, uma forma de expressão humana antiga. E por meio dos movimentos do corpo, o ser humano ele comunica sentimentos, crenças, tradições e ideias, e você aprendeu isso lá em História das Artes também, quando o homem primitivo utilizou essa forma de expressão para contar a sua história, para se comunicar. Então, na história da arte, a dança ela se desenvolveu de diferentes maneiras, algumas mais ligadas à técnica e ao refinamento artístico, como a dança erudita, não esquece disso, e outras mais conectadas ao povo, ao cotidiano, à celebração da vida, como a dança popular. E nessa aula nós vamos conhecer essas duas modalidades, entendendo suas origens, suas diferenças e como ambas contribuem para a diversidade cultural e artística do mundo. Olhando aí para a nossa tela, vamos tentar entender o nosso slide. Vamos primeiro olhar para a parte esquerda. Nós vamos falar sobre as duas danças ao mesmo tempo, tá? Então, olhe para a parte esquerda. Vamos fazer essa comparação entre estilos. As danças eruditas, elas são danças criadas por artistas em escolas e teatros. Tem técnicas e passos bem definidos, ensinados por professores e exigem estudo e dedicação. Essa é a dança erudita, que é aquela que é trabalhada mesmo num espaço de formação de bailarinos, de dançarinos. Já a dança popular, elas nascem do povo, de suas tradições e festas, aprendemos com a família e amigos, sem regras fixas, é pura alegria e união. Essa é a dança popular, como eu mostro para você aí à sua direita, tá bom? Na sua tela. Então, dança erudita ensinada em salão, né? Aquela que é ensinada por professor, que tem técnica, né? Passos bem definidos, e a dança popular é aquela que nasce do povo, das suas tradições, das suas festas, aprende com a família e não tem uma regra fixa ali, tá bom? Ao longo da nossa aula você vai conseguir entender, porque a gente vai estar fazendo essa comparação o tempo todo. Aqui, vamos falar da dança erudita. Origem e elementos técnicos. A dança erudita, como o balé clássico, tem uma rica história cultural e técnica, e se destaca pela precisão dos movimentos e pela elegância no palco. Ela é aquela que surgiu e se desenvolveu dentro de academias, palácios, instituições formais de ensino. E o seu principal objetivo é o aperfeiçoamento técnico e estético do movimento, buscando ali aquela precisão, harmonia e uma expressividade corporal. Então, essas danças eruditas, elas são marcadas pela disciplina, pelo treinamento, pela codificação de passos, e elas seguem regras e técnicas específicas que exigem anos de estudo e prática. Então, o exemplo mais conhecido da dança erudita é o balé clássico, que surgiu nas cortes europeias, né, do século XV, XVI, especialmente na França e na Itália, e com o tempo o balé se tornou uma linguagem universal da dança. Além dele, tem as danças de salão, que são mais eruditas, né, com regras e passos definidos. Elas surgiram em salões da nobreza e hoje são praticadas em festas e competições. Aí a valsa também, que nasceu de danças alegres de camponeses na Europa,
e com o tempo ela se transformou em uma elegante dança de salão, conquistando a todos com o seu giro suave, né? Então, essa é uma das características, né, da dança erudita. Aí tem aqui também a valsa, que eu trouxe ela porque é uma das conhecidas. A valsa, ela tem passos suaves e giratórios no salão, o corpo ereto, elegante, harmonioso, a música em ritmo de 3 tempos e ela é dançada em pares e bem juntinho. Então, a valsa, em algumas festas tradicionais, como aniversários de 15 anos, festa de casamento, a valsa ela é ali um momento bem ímpar da festa, né? Que é toda essa elegância do movimento da valsa. Trouxe ela porque ela é característica das festas, ela é, de uma certa forma, é uma das danças eruditas que a gente pode considerar mais popular, mais conhecida das pessoas. E o começo da valsa, ela surgiu na Europa, vinda de danças populares, era animada e diferente das danças mais sérias da época. Popularidade, né, na sociedade. No século XIX, a valsa virou febre nos salões e festas e todos queriam dançar seus giros e passos elegantes. E hoje, a valsa ainda é dançada em festas e casamentos, sendo um símbolo de romantismo e tradição musical. Agora, nós vamos conhecer as danças populares. O que é essa dança popular? Né? São as danças que nascem do dia a dia das pessoas. Elas são espontâneas, são ligadas às tradições e festas de um povo. Então, ela nasce ali do cotidiano das comunidades e são transmitidas de geração em geração. Então, ela reflete a identidade cultural de um povo, os seus costumes, as suas festas e suas crenças. As danças populares, elas são praticadas por pessoas comuns. Elas não necessariamente precisam ser artistas profissionais e costumam estar presentes em festas, celebrações religiosas e eventos sociais. No Brasil, as danças populares são extremamente diversas, elas refletem a nossa mistura de origens indígenas, africanas, europeias, né, e fazem esse misto de cultura que a gente tem aqui no nosso país. Então, a dança popular brasileira, ela é essa diversidade, né, reflete a cultura regional com movimentos expressivos e ambientes festivos e celebram a alegria e a comunhão social. Então, sempre que tem um evento, Festa do Trabalhador, por exemplo, tem muitas apresentações, né, nas comemorações, nas confraternizações das instituições, tem muitas apresentações culturais que remetem à identidade do nosso povo, né? Então, são apresentações que resgatam a cultura da comunidade. Vamos continuando com alguns exemplos populares brasileiros, algumas danças que elas caracterizam algumas regiões. Por exemplo, o funk é um ritmo e dança das comunidades urbanas, das periferias, né? O samba de gafieira, samba dançado em pares, que também é muito comum no meio da comunidade, o frevo, que é uma dança animada do Carnaval de Pernambuco, o Bumba Meu Boi, que é a festa com dança e teatro. Aí, se a gente for olhar aqui para a nossa região, para o estado do Acre, a gente tem ali o forró do Senadinho, a gente tem o próprio forró, que é herança nordestina, mas é uma prática aqui da nossa região. As danças indígenas também, que traduzem muito essa popularidade, esse sentimento de tradição mesmo, de passar de uma geração para outra, que é muito comum aqui na nossa região. No meio da dança popular estão
as danças folclóricas. E existe aí uma variedade, né, de expressão cultural a partir dela. Então, danças que contam histórias do povo, passadas de geração para geração. Cada região tem suas danças típicas e expressam cultura, crença e festas. Então, assim, como no Brasil, todos os povos do mundo, eles possuem danças populares que expressam a sua história. No Brasil, a gente tem essas danças que eu citei para vocês aqui e outras mais, como, né, o forró, o samba, Bumba Meu Boi. Mas na Espanha, por exemplo, tem o flamenco, que a gente já trouxe uma aula aqui sobre ele, que mistura paixão, ritmo. Nós temos também na África muitas danças ligadas a rituais e a celebração da vida. Então, cada dança popular é um retrato vivo da cultura de um lugar, um modo de preservar as tradições e de se conectar com a coletividade ali da sua comunidade. Vamos agora observar essas diferenças entre uma dança e outra, considerando cada aspecto. Por exemplo, técnica e disciplina. Qual é a diferença entre a dança erudita e a dança popular? Acompanha comigo aí. Técnica e disciplina. A dança erudita, ela exige um rigor técnico e muita disciplina, com movimentos precisos e ensaios intensivos. Então, cada passo é cuidadosamente elaborado para transmitir a técnica refinada ao público. Já a espontaneidade e liberdade. A dança popular, ela valoriza a expressão livre e espontânea, permite que os dançarinos se conectem com a música e com o público de forma mais emocional e intuitiva. Então, nesse caso aqui, na dança popular, ele tem toda a liberdade da sua espontaneidade, de fazer mudanças, né, de transmitir o sentimento que você está tendo naquele momento. Já na dança erudita, você precisa ter disciplina e técnica. Você não precisa apresentar nada mais do que isso. E o contexto da apresentação. Danças eruditas são apresentadas em palcos formais, onde a técnica é ressaltada. Enquanto as danças populares, elas costumam ocorrer em ambientes comunitários, trazendo vivacidade e interação com a audiência. Então, as danças populares, elas são bem livres desses critérios técnicos, né? Que precisa ser exclusivamente num palco. O rapaz vai ali na rua mesmo e faz a apresentação do seu hip hop e tá tudo certo. Esse espaço, ele é muito relativo no caso da dança popular. Ela se adequa a diversos ambientes. O palco formal são os espaços, né, de apresentação, comparação aqui entre esses ambientes distintos. A dança erudita, como o balé, se apresenta em palcos formais, onde a iluminação e o ambiente são cuidadosamente controlados para realçar a performance e a técnica. Os espaços comunitários é onde acontece a dança popular, espaços da comunidade mesmo, como festas, eventos culturais, onde a energia é contagiante e a interação com o público é essencial para a experiência. E ambientes naturais. Algumas danças populares, elas se realizam em ambientes naturais, como praias e praças, aproveitam a beleza do cenário ao ar livre, promovem um sentimento de liberdade e conexão com a natureza. Com relação aos trajes e à estética visual dos dois estilos, uniformidade e elegância, a gente já sabe que está se tratando da dança erudita, porque ela é muito padronizada na parte dos passos, por exemplo. Então, no traje, com certeza, vai haver também essa padronização dos colãs, dos tutus, que refletem a formalidade e a disciplina da arte. Cada detalhe é meticulosamente pensado para transmitir elegância. A maquiagem é igual, o figurino todo igual. Então, tudo isso tem todo um critério, né? Uma padronização mesmo.
Cores vibrantes, em contraste, a dança popular utiliza cores vibrantes, trajes decorados, reflete a diversidade cultural e a expressão individual. Os trajes são muitas vezes inspirados em festividades e tradições locais. A expressão cultural. Ambos os estilos têm papel importante na expressão cultural. Enquanto a dança erudita enfatiza a técnica, a dança popular valoriza a espontaneidade e a conexão com a comunidade. Ela precisa transmitir esse sentimento da história da sua comunidade ali. Então, agora que você já aprendeu um pouco sobre a dança erudita e a dança popular, já entendeu que a dança erudita é aquela em que é ensinada mesmo, né, numa escola de dança, com passos e técnicas, né, ali bem formais, que precisa ser apresentada em espaços formais. Já a dança popular, ela reflete a história de uma comunidade, a identidade de um povo. O seu próprio figurino remete à história daquele lugar. É a hora da gente aprender um pouco mais com a nossa atividade, tá? Olha aí para as características dessa dança. Nessa atividade aqui, você vai olhar para as características que estão expostas aí e vai dizer se essa característica pertence à dança popular ou à dança erudita, tá bom? Então, vai preencher a segunda coluna com o tipo de dança correspondente às características apresentadas na primeira coluna, tá? Você vai colocar aqui do ladinho que tipo de dança é, erudita ou popular. Eu vou ler aqui para você e você vai printando aí, já preenchendo, tá? Exige um rigor técnico e disciplina, com movimentos precisos e ensaios intensivos. Cada passo é cuidadosamente elaborado para transmitir a técnica refinada ao público. Essa característica aqui está se referindo a qual tipo de dança? Erudita ou popular? Olha aqui essa palavrinha rigor, rigor técnico e disciplina. Quando a gente falou de dança erudita, a gente falou sobre isso também. Na dança popular existe esse rigor técnico e essa disciplina? Então a resposta para esta característica aqui seria qual? A dança erudita, né? Criadas espontaneamente pela comunidade ao longo do tempo, sem um criador específico. Nós estamos falando de qual tipo de dança? Erudita ou popular? Popular. Estamos nos referindo a algo que foi criado pela comunidade, que fica repassando de geração em geração e não tem especificamente uma pessoa ali que realmente é a dona dessa criação. Celebrar rituais, contar histórias, expressar a cultura e a história de um grupo. Estamos nos referindo a qual tipo de dança? Erudita ou popular? Popular. Aí está a resposta. É marcada por trajes padronizados, como colãs e tutus, que refletem a formalidade e a disciplina da arte. Que tipo de dança é essa? Erudita e popular. Todas as vezes que a gente falar de padrões, formalidade, estamos nos falando da dança erudita. A nossa aula de hoje falou sobre dança popular e dança erudita, a dança como uma expressão corporal e cultural. Então, a dança erudita, ela é formal, técnica, institucional. A gente trouxe aí exemplos como o balé. Então, a dança moderna também é contemporânea, também é uma dança erudita. A dança popular é aquela que é espontânea, coletiva, cultural, como frevo, maracatu, carimbó, forró, samba de roda. É aquela que a gente aprende na nossa comunidade, junto com a nossa família, e vai passando de geração em geração. Ambas são formas de arte que revelam diferentes modos de sentir e viver. Essa aqui foi a nossa aula de hoje sobre dança erudita e dança popular.
a gente está chegando ao final. Eu agradeço demais a sua companhia até aqui. Peço que continue nos assistindo na nossa plataforma digital, tanto eu quanto os meus colegas que aí estão com várias produções de aulas. E a gente sempre utiliza algumas fontes para poder fundamentar a nossa aula, que são essas que ficam disponíveis aí na nossa plataforma. Você pode acessar depois e conhecer um pouco mais sobre o tema que a gente traz aqui para a nossa aula, tá? Então a gente está finalizando, a gente se encontra num outro momento, numa outra aula. Muito obrigada e até lá.